Amados, só para constar isso em registro através do nosso DVD que estamos lançando para todos os irmãos aqui que vieram para este lugar, e estamos pregando sobre as 7 igrejas da Ásia, só fazendo uma errata com relação aos 200 milhões de livros que nós falamos. São 200 mil livros, na verdade não havia livro na época, era rolos, com relação à cidade de Pérgamo. Nesta feita estamos agora aqui na 4ª igreja, a igreja chamada de Tiatira. Dá para ver então algo da cidade, para que a gente possa ter uma ideia como era esse período aqui. É interessante que em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo número 14, está escrito: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, foi nesse lugar que Paulo teve um grande encontro com uma vendedora de púrpura, que era um tecido tingido com a cor vermelho escuro, meio arroxigado. E aqui então vivia a Lídia, que parece-me ser a primeira evangélica, a primeira pessoa a ouvir a palavra do Senhor aqui na cidade de Tiatira. Mas o livro do Apocalipse nos diz, exatamente no capítulo de número 2, versículo número 18: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante a latão reluzente. Primeira parte, entendemos que o Senhor vê todas as coisas estão nuas diante dos seus olhos. Ninguém pode se esconder da face do Altíssimo. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que a primeira. Ou seja, Tiatira é uma cidade, uma igreja em que Deus reconhece seu fervor. No entanto, era uma igreja tolerante, conforme o verso que nós vamos ler, versículo 20, o grande problema da igreja de Tiatira: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, a mulher que se diz profetiza, e ainda a enganar os seus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ora, segundo alguns estudiosos, afirmava que esta mulher, essa profetisa chamada Jezabel, era a esposa do pastor. E é por isso que a Bíblia diz enfaticamente: tenho contra ti. Está se referindo ao pastor da igreja. Eu tenho algo contra ti, pastor, porque tu abriste espaço para ela, para o ministério, essa profetisa chamada Jezabel. Então alguns estudiosos afirmam que era a mulher do pastor, que tinha acesso ao púlpito e, pior, incitava a igreja à prostituição. Pior, ela levava até homens para deitar na cama dela. Olha o que diz a Bíblia ainda: e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender de suas obras. Nada do que mais justo Deus castigar a própria Jezabel na sua própria cama. Na cama que ela levava os homens para se prostituir, foi exatamente ali onde Deus a feriu, e ela ficou enferma na cama. Deus é passivo para que o homem e a mulher se arrependam. Então Deus deu tempo para que ele se arrependesse, pois a ira de Deus ia se acender sobre ela e aqueles que se deitaram com ela. O texto ainda nos afirma: e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos outros restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Amados, a coisa era tão terrível aqui em Tiatira, que a associação dos comerciantes dessa cidade, por ganhar muito dinheiro com púrpura, vendendo, eles tinham um altar aos deuses para oferecer a eles libações.
carnes sacrificadas a ídolos. Ou seja, está aqui minha divindade, eu agradeço pelo dinheiro que eu ganhei. E isso fez com que Deus voltasse para esta igreja dizendo: olha, a vossa riqueza não vem dessas coisas, vocês estão tolerando esta mulher e eu, o Senhor, a proíbo disso. E a palavra do Senhor foi enfática, não somente a ela, como a todos os outros, pois os mesmos estavam envolvidos em festas aos ídolos. Ou seja, participar das festas que as associações comerciais praticavam aqui. E essas associações ofereciam cultos aos deuses, às divindades aqui em Tiatira. Logo, essas pessoas comiam carnes sacrificadas a ídolos, e a ira de Deus então se acendera na vida destes. E para nós fecharmos, pois o tempo não nos permite ir mais além, mas o que tendes retenho, até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, o Senhor nos dará direito no reino milenial para reinar com Ele. Teremos funções de destaque no reino milenial, porque em corpo de glória seremos administradores do reino de Deus aqui no período do ano milenial. 1000 anos no reino milenial virá aqui sobre a terra. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A vida imortal, vida eterna, eu vos darei a estrela da manhã. Jesus é a estrela resplandecente da manhã, nos garantindo vida eterna a toda a sua igreja. Que Deus nos abençoe, amado, que Deus nos ajude, e que esta palavra possa estar aplicada em nossos corações, e que não cometamos o mesmo erro que cometeram os irmãos da igreja de Tiatira, e que a prostituta, a profetisa chamada Jezabel, seja expulsa das igrejas com suas doutrinas errôneas, aonde a prática sexual era uma aberração diante dos olhos de Deus. Que os exemplos dessa igreja, as palavras que aqui Cristo colocou para nós, possamos levar adiante e aprender com Cristo a confiar nele e ter o direito à vida eterna, pois Ele é o Senhor da nossa vida. Pai querido, Pai eterno, te louvo, Senhor, e te agradeço por esse momento em que empregamos aqui nesse lugar. Ainda aqui, Senhor, estamos sendo praticamente proibidos de levar uma mensagem de pelo menos meia hora, Senhor. Mas em pouco tempo, ó Deus, ainda com sabedoria, transmitimos a Tua palavra. Estamos aqui registrando esse lugar aonde Tu fizesse maravilha na vida daqueles que ainda mantinha-se a fé em Ti, Senhor. Pregamos aqui, ó Deus, para relembrar há 2000 anos atrás que Teus filhos, alguns deles, não cederam à tentação e não comeram carne sacrificada a ídolos, mas esperaram em Ti, Senhor, a segurança e a proteção, e permaneceram fiéis diante de Ti, Senhor. Esta é a carta a Tiatira, Senhor, em que lemos, pregamos, e que nós, Senhor, mediante a Tua orientação, jamais praticaremos tais coisas, porque a nossa esperança é Te encontrar na glória do céu, no dia que vier a Israel para levar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meu filho, nunca preguei tão rápido em toda a minha vida.